Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, quero repetir aqui a grande alegria e o privilégio de estar aqui com os irmãos. Talvez a grande maioria esteve aqui na EBD, e isso é muito bom. Eu fico feliz que todos vocês estão participativos, né? Atuantes até mesmo na igreja, na comunhão, no crescer, né? Na graça e no conhecimento do Senhor. Isso realmente é uma grande alegria. Agora, o que me deixa um pouco em apuros é porque eu vou ter que repetir a mesma coisa para os irmãos aqui, em alguns pontos, porém, vai ser muito bom relembrar e também enaltecer alguns outros pontos aqui das necessidades dos 8 grupos menos evangelizados do Brasil. Mas, para quem não esteve aí na EBD, eu quero me apresentar aqui rapidamente, né, que já foi falado. Eu sou o Wellington Machado, aqui está a minha família, a Juliana, minha esposa, e as minhas 3 filhas, a Lorena, mais velha, que hoje está com 14 anos. Ela fez 14 anos no dia 6, eu estava aqui em São Paulo, tive que dar um alô para ela à distância. Chegar lá, ela vai puxar a orelha e cobrar, né, do papai. E a Isadora, que é a do meio, está com 12 aninhos de idade, e a Ellen, a caçula, que está com 6 aninhos. E ai de mim se errar a idade dela, né? Sabem como é. Mas elas não puderam vir, como o pastor já mencionou também, por conta das dificuldades aí também para trazer toda a família, e eu vim para um congresso da APEC, então por isso eu consegui chegar através da própria organização. E elas mandaram um alô, e eu vou repetir esse alô aqui para aqueles que não estiveram, elas mandaram uma saudação para vocês. Opa, acho que vai. Espera aí, elas não são mudas, gente, espera aí. Ah, ok. Não? Tudo bem, depois. Sem problema, depois eu passo. Ok, elas estão apenas dando uma saudação aqui, falando que infelizmente não puderam chegar, né? Para estar aqui com os irmãos, com a igreja, mas mandou um abraço e agradeceu por todo o apoio que os irmãos têm destinado à nossa família no ministério, que não é nosso, né? É do Senhor. E nós estamos como parte dele, nós estamos lá na frente, né? Fazendo a obra pela direção do Senhor. Mas nós não conseguimos e nem podemos fazer isso sozinho, seria antibíblico. Então a igreja é que tem nos enviado e que tem nos sustentado, nos apoiado com as orações, com suas ofertas, e isso tem nos fortalecido na jornada. Então nós temos um coração agradecido por esta igreja, que está conosco desde o primeiro momento, desde quando Deus nos direcionou para o campo, e está conosco aí, acompanhando toda a jornada, e tudo que Deus tem feito em nós, e através de nós, e quando eu digo nós, não só a minha família, mas nós como igreja, Ele tem feito através da sua igreja. Então louvado seja Deus por tudo que temos feito uns com os outros, né, em parceria. E aí tem um pouquinho do que temos feito. A saúde da Juliana eu já falei, ela está bem, está com a necessidade de novos aparelhos auditivos, e continua com o ensino domiciliar, e as meninas estão crescendo aí na graça, no conhecimento do Senhor, e em sabedoria e estatura também. Então louvamos a Deus pelo cuidado dele com cada detalhe, incluindo a questão da educação das meninas. É um grande privilégio que Deus tem nos dado. E um pouquinho do ministério, que elas também estão envolvidas. Somos realmente uma família missionárias para o louvor e a glória do Senhor mesmo. Então, elas, graças a Deus, até hoje, sempre quando elas vão falar sobre o que elas vão ser, ou que elas vão se formar, elas já pensam, eu não sei o que Deus quer que eu seja para me usar na obra missionária. Então tem alguma coisa, se Ele vai me direcionar em alguma capacitação aí numa faculdade, mas certamente será para ser usada no campo missionário. Então esta é a chama que arde também no coração delas, e elas já participam conosco dos ministérios, alcançando as crianças ali na microrregião de Ji-Paraná também. Então estamos aí com um projeto chamado Semeando Amor, onde alcançamos cerca de 300 crianças semanalmente, com um grupo de voluntários que temos capacitado, né? Ali para ajudar-nos neste grande desafio. E aí então temos os cursos para capacitação dos voluntários,
de mais pessoas para atuarem tanto dentro da igreja, mas principalmente para alcançar as crianças, evangelizar, discipular essas crianças e depois trazer essas crianças para dentro da igreja. E que a igreja tenha a capacidade de então receber essas crianças e dar alimento espiritual para elas também. Então temos lecionado o curso e temos caminhado com um grupo de mais ou menos 14 voluntários que estão recebendo aí as responsabilizações para atuarem no polo da APEC naquela região. E então eu falo para eles, olha, só vai existir caixa se tiver alguém para cuidar, a gente não vai abrir isso, é vocês que vão fazer isso, né? Só vai existir livraria se tiver alguém que vai se responsabilizar por isso. Nós não vamos fazer, nós vamos ensiná-los, mas vocês que têm que fazer. Então é um grupo de discipulado mesmo, temos caminhado com eles 2 anos já, para a glória do Senhor também. E quanto aos nativos, nós temos acompanhado os trabalhos dos indígenas que estão capacitados e voltaram para suas aldeias e estão atuando com os seus pequeninos, né, nas suas aldeias. E usados também para diversas outras áreas, mas especialmente com as crianças indígenas. Então temos aí crianças Oró, crianças Gavião, crianças Baniwa, crianças de diversas outras etnias que têm sido alcançadas com o Evangelho. Então, louvado seja Deus pelo que Ele tem feito também. E aí, recentemente, eu estive no congresso da APEC, por isso eu pude chegar aqui, dei uma estendidinha, para então estar com os irmãos e ter respirar um pouquinho, né? É bom, é realmente como o irmão falou, é bom chegar e se sentir em casa, se sentir acolhido e ver que você, olha, somos dos mesmos, né? Nós podemos dar um abraço, falamos a mesma linguagem, eles estão orando por nós e nós recebemos isso lá. E podem ter certeza que as orações dos irmãos e as ofertas, tudo isso nos encoraja, nos fortalece na jornada e isso nos faz continuar. É a graça de Deus através da sua igreja apoiando o trabalho. E isso dá energia. A gente quando está lá quase chegando no último, no esgotamento, Deus dá uma injeção de ânimo. É provisão do Senhor, com certeza. Então é assim que Ele faz. E muito obrigado, família. Posso dizer isso, pastor. Muito obrigado por estar conosco e nos sentir assim, nos sentimos abraçados pelos irmãos. E aí também é o quadro dos missionários da APEC atualmente no Brasil. Então eu acredito que quem virá aqui será o Leandro ou não? É um outro missionário? Lembram do nome dele, não? Ah, sim, o Maranhão. Tá certo, o Rivaldo. O pastor Rivaldo é uma bênção mesmo. Vocês vão gostar muito dele. Bem sério, bem, bem dos nossos também. E dá um abraço nele quando ele estiver por aqui. Vamos então falar de esperança. Esperança para as crianças dos grupos menos evangelizados do Brasil. Existem 8 grupos menos evangelizados no Brasil. E esses grupos, 7 deles, eles estão dentro de uma classificação chamada sociocultural. O que é isso? Tem uma cultura diferente. Uma cosmovisão, um jeito de alcançar eles é diferente. Apenas um desses grupos está numa classificação chamada socioeconômica. E aí vamos falar sobre ele também, tá bom? Vocês vão conhecer esse grupo. Mas a grande necessidade no nosso país. Vou pular esse daqui. Já cantamos. Não consigo cantar de novo. Acho que foi a coxinha de frango que eu comia mais. Então a realidade mundial, aí só para a gente ter uma ideia mais ou menos do mundo, mais de 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho, 3.000 línguas sem um verso bíblico traduzido para o seu próprio idioma, e 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Isso no âmbito mundial. Às vezes a nossa mente, depois de 20, a gente não consegue imaginar quanto é, né? A proporção disso, mas é muita gente que precisa do Evangelho. E aí vamos então abrir a palavra de Deus em Jeremias 8:20, quando ele diz, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, entrou o tempo de colheita, passou esse tempo de colheita, e nós não estamos salvos. Aqui o profeta Jeremias, ele está sendo direcionado, instruído por Deus, para poder falar com um povo que tinha o coração totalmente endurecido pela idolatria e estava distante do Senhor. Achavam que a sua religiosidade, o fato de terem ali como se fosse a presença de Deus, o único Deus verdadeiro com eles, e tinham ali a arca da aliança ou qualquer coisa desse tipo, né, que simbolizavam ali a própria santidade do próprio Deus, a presença do próprio Deus com o povo, eles achavam que eles estavam
intactos, né, invictos, que nada poderia abalar, mesmo que o coração deles estivesse distanciado do Senhor. Honrava com os lábios, com as práticas, algumas práticas, mas o coração estava longe do Senhor. E por conta desse coração que se envolveu com a idolatria, a mão do Senhor pesaria sobre o povo de Israel e sobre o povo de Judá. O povo de Israel e Judá tiveram tempo para poder se arrepender, mas eles não quiseram, e o castigo de Deus seria inevitável. Então o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, ele se entristece e lamenta pela situação, tanto do reino do norte, do povo de Israel, que foi levado cativo para a Síria, agora por conta do reino do sul, que segundo o que Deus havia dito, certamente eles seriam levados agora, exilados para a Babilônia. Perderiam as suas terras. E quando o profeta Jeremias está aqui falando para eles, passou a cega, findou o verão, ele está comunicando claramente na cosmovisão daquele povo, para que eles entendessem que o tempo de colheita, eles estavam habituados à colheita, à agricultura. E ali o profeta então usa isso para poder fazer a analogia e fala para eles, olha, passou o tempo da colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos. Entrou tempo, saiu tempo, e o povo tinha oportunidade de se arrepender, e assim não fez. E agora a mão do Senhor, o juízo do Senhor certamente viria. E o profeta então lamenta, e lamenta muito pelo que aconteceria. Queridos irmãos, já falei também que ali passou, os pássaros saem no inverno, voltam no outono para a sua sobrevivência. E o povo de Judá, o verão passou também a época da colheita, mas não se salvaram. Tinha a cidade de Gileade ali, onde era conhecida pelo bálsamo de qualidade muito boa, feito para a cura das feridas, mas não poderia curar a desobediência obstinada daquele coração endurecido do povo idólatra. Que o nosso coração sempre esteja sensibilizado para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, e estarmos então conscientes da vontade do Senhor, tendo a visão do Senhor, para que prossigamos na jornada que Ele destinou, né, para que nós trilhássemos neste mundo, seguindo os passos do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Temos o privilégio de passarmos por diversas provações, diversas dificuldades. Não quer dizer que procuramos o sofrimento, mas o sofrimento sobrevém sobre as nossas vidas, e isso é inevitável. O mundo é cheio de sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento vem com o propósito do Senhor soberanamente em nossas vidas, para trabalhar, forjar o caráter de Cristo, moldar a nossa mente, para que tenhamos a mente de Cristo em nossas vidas, em nossa mente, e então possamos refletir a glória do Senhor neste mundo. Por isso, quando você pega uma folhinha de hortelã e você quer sentir melhor o cheiro, o aroma dessa folhinha, o que você faz? Você dá uma esmagadinha, não é? E aí você sente melhor aquele bom perfume. E muitas vezes o sofrimento é permitido pelo Senhor, Ele permite isso na nossa vida, para nos dar uma esmagadinha, para que exalemos melhor o bom perfume de Cristo, através da nossa vida. Através do sofrimento Ele molda o nosso caráter, forja o caráter de Cristo, que é o objetivo primário do Senhor, formar a imagem do seu Filho Jesus em nossas vidas, para que então glorifiquemos o Senhor por onde formos. Isso é ser um missionário. Ser um missionário é você glorificar a Deus diante do descrente. É glorificar ao Senhor através do Evangelho que transformou a nossa própria vida, e glorificar trazendo esperança para os povos, mostrando que essa esperança pode chegar aos seus corações também pela fé em Cristo Jesus. E para isso, precisamos comunicar. Com o nosso testemunho comunicamos algo, mas isso é pouco. Precisamos obedecer à ordem do Senhor, que recebemos do Senhor, como está descrito lá em Marcos 16:15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, se queremos cumprir com esta responsabilidade, devemos obedecer à ordem do Senhor e irmos. E a igreja tem ido, de certa forma, conosco também, porque ao enviar, ao apoiar os missionários, é uma forma de ir, orar, contribuir, telefonar, dar palavras de ânimo, como vocês têm feito. Isso é formas de ir também, mas a responsabilidade ainda pesa sobre a igreja do Senhor,
sobre alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, uma vez que lá em Romanos está dizendo que devemos pregar o evangelho principalmente onde Cristo ainda não fora anunciado. Muitas vezes enchemos o prato de comida daqueles que já receberam diversas vezes deste alimento e muitas vezes têm rejeitado até mesmo este evangelho. Porém, existem ainda no nosso país 8 grupos menos evangelizados. 8 grupos que o evangelho ainda não chegou e não penetrou em suas mentes e corações, numa comunicação clara, na realidade para eles, sendo contextualizado para a sua realidade, para que eles possam crer no Salvador e ter a esperança que eu e você temos, de vida eterna por conta da fé em Cristo Jesus. E nós temos esta responsabilidade. Então passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Nós temos, Igreja do Senhor, o bálsamo do Evangelho em nós, como vasos frágeis, portadores do Evangelho para levar a salvação, que é a cura para as nações, a cura para os pecadores, arrependerem-se e serem salvos pela fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos ir, não podemos esconder e guardar isso somente para nós. Se esse bálsamo existe dentro de nós como vasos frágeis de barros que somos, a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida é sermos quebrados. Quebrados para que o bálsamo exale, para que o bálsamo chegue até os feridos e então produza a cura para as nações. Por isso precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Não mais nós vivamos, mas Cristo por meio de nós. E assim Cristo seja conhecido por esses grupos também menos evangelizados. Se não alcançamos ainda, é porque de alguma forma a nossa mente ainda não está completamente renovada pela mente de Cristo. E aí não estamos tendo os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, o sentimento do coração de Cristo em nós. E para que isso aconteça, precisamos deixar que a verdade do Evangelho penetre em nossa mente. Quando concordamos com a palavra de Deus, este é o primeiro processo de arrependimento, vamos sendo forjados. E esta obra, Deus começou em cada um de nós no momento da conversão. E Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então esta obra, aquele que começou a boa obra é fiel para fazer. E Ele está trabalhando em minha vida e na sua vida, através da palavra. Então para que isso seja um processo, como posso dizer, mais rápido, precisamos estar sensíveis, permitir que o Senhor, com a sua palavra, transforme-nos, renove a nossa mente, nos santifique cada dia mais, para que então sintamos como o Senhor Jesus, e aí vamos ter a visão da necessidade dessas crianças dos povos menos evangelizados, que muitas vezes estão clamando, e nós não estamos entendendo o clamor dessas crianças, o que é que elas estão falando, como disse ali há pouco, né? Então vou passar essa parte da cosmovisão, como já falamos aqui bastante, do processo de comunicação transcultural, do processo de comunicação eficaz do Evangelho. O Evangelho precisa ser comunicado com clareza para as crianças dos grupos menos evangelizados também, para todos os povos. E para isso precisamos considerar a forma do ouvinte, para que comuniquemos dentro da sua realidade. Mas muitas vezes estamos como estes macaquinhos, não ouvimos, não vemos, não falamos nada. Por quê? Porque falta ainda muito da cosmovisão bíblica, da mente de Cristo, na nossa cosmovisão, na nossa vida. Somente assim, a nossa visão de mundo vai mudar. E não vamos enxergar mais as crianças apenas com esse olhar terreno, mas com a perspectiva do Senhor Jesus, que elas estão perdidas e precisam do Salvador. E só vamos alcançá-las se formos, se nos dispormos e irmos contar, vencermos barreiras, pelo poder do Evangelho, do Senhor Jesus. Talvez alguém diga, mas isso é um chamado muito especial, não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que pode ir e falar do Evangelho para esses povos. Meus irmãos, não somos nós que vamos,
Nós somos vasos, somos instrumentos nas mãos do oleiro, que vai moldar o vaso e fazer do jeito que ele quiser. E vai adaptar o vaso para poder falar naquela realidade que ele quer comunicar o Evangelho, que ele deseja ser glorificado. E para isso, precisamos nos dispor, nos humilharmos, nos rendermos ao Senhor e falarmos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça a tua vontade, que seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E não é da vontade do vosso Pai Celestial que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade do Senhor que eles fiquem longe do Salvador. Por isso, devemos nos dispor, e Ele pode nos usar. E se você pensar, não dá, eu não tenho capacidade, aí você pode lembrar de Atos 1:8. E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder não está em nós, não, na verdade está em nós, não é de nós, né? Não vem de nós. Não temos um poder místico, como alguns querem dizer: ah, não fale assim mal de mim que eu te jogo meu paletó santo e você vai cair no chão. Não é isso. O poder, nós transportamos este poder, que é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, que é o poder de Deus, habita em nós. Será que então nós podemos usar essa desculpa e falar: eu não tenho capacidade? Se o próprio Espírito Santo habita no salvo, e ele disse: você recebeu poder, para ser o quê? Testemunha, aonde? Ah, é só no meu cantinho. É só no meu conforto. Não, você recebeu poder para ser testemunha tanto aqui quanto acolá. E onde Deus te enviar, você pode e deve ser usado para a glória de Deus, proclamando o Evangelho. Porque você tem essa capacitação que é o Espírito Santo. Por isso pesa uma responsabilidade sobre nós. Será que não estamos ouvindo o clamor das crianças? O clamor desses povos, dos 8 grupos menos evangelizados do Brasil, que estão talvez olhando para mim e para você e dizendo: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Passa ano, entra ano, sai ano, passa o tempo e nós continuamos aqui. Vocês estão preocupados com o quê? Nós continuamos aqui sem o Salvador. Se essa salvação, nós entendemos a grande salvação que o Senhor operou ao nos salvar da condenação do pecado, se nós realmente entendemos a dimensão dessa salvação, como diz Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não tem como guardar. A gente vai contar. Então talvez a gente precise meditar um pouco mais de onde Deus nos tirou. E o quanto esses povos estão como nós estávamos. E o quanto eles carecem da salvação. Crianças precisam da salvação do Senhor também. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Precisamos da visão celestial, da visão do Senhor. Que Ele abra os nossos olhos para realmente enxergar esta necessidade. E nossos olhos só serão abertos com a mente de Cristo. Se esta palavra penetrar na nossa mente, no nosso coração, então os nossos olhos mudarão e veremos os campos brancos para a colheita. Então deixa eu falar um pouco para vocês sobre esses 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Como já disse, tem os indígenas, o primeiro grupo aí, que está na escala dos menos evangelizados, 344 etnias no Brasil, 181 línguas, sem muitas vezes tradução da palavra de Deus também. 164 não alcançadas, ou seja, tem algum trabalho iniciado, mas ainda não chegou ao ponto de pregar o Evangelho claramente para esse povo. 99 não engajadas, 99 delas
não tem presença missionária, eles nem sabem que existe essa palavra missionário ou que exista o nome Jesus. Eles não conhecem nada, nada. Com a APEC agora, temos aí o Gerson Baniwa, que está trabalhando com as crianças. Temos o Johnny Alinésia com os Ticuna. Ticuna é a maior etnia aqui no nosso país, no Brasil. Então temos aí também o Ronildo e, se eu não me engano, mais 2 indígenas que foram capacitados e estão em residência também para atuarem ali. Temos o Rivaldo na etnia Palmari. Temos a Miriam Sataré Maué. Temos o Manchineri e Jaminawa, que são povos parentes aí, e eles estão alcançando esses 2 povos, esse casal, Ken e Sandra. Temos também a etnia Gavião, o Wagner e a Lucinéia. Temos o Rubens com a etnia Suruí Paiter, em Rondônia. O Gabriel e Eliane, que muitos de vocês conheceram, passou por aqui depois que fez o curso, com o Zoró. Com os Chavante, temos o Bismarck. E nós, dando apoio. A APEC tem nos desafiado, orem por nós, porque temos esse desafio de assumir realmente essa parte transcultural da APEC. Mas é uma dinâmica que tem muitas barreiras a serem vencidas e uma grande jornada a percorrer. E se Deus realmente deseja nos usar, que Ele nos dê paz, confirmando isso também através das igrejas, né, que nos enviaram, e para que prossigamos então neste alvo, para que esses grupos sejam alcançados de forma mais eficaz, que os missionários cheguem lá preparados com essa visão transcultural para pregar o evangelho, comunicar de forma clara para as crianças do seu segmento. E olha aí os ribeirinhos, 37 mil comunidades ribeirinhas no nosso país, tudo nas margens de igarapés, lá no Amazonas, né, dos rios. O maior desafio está naquelas comunidades mais distantes, porque aquelas que estão num raio mais ou menos de 100 metros, ou de 100 quilômetros da cidade, acho que é isso, ainda distante, né? Mas nesse raio ainda tem alcance, as igrejas ainda pegam barcos, tem algum tipo de projeto. Agora, aquelas que estão mais distante mesmo, mais adentro, onde o rio baixa e ninguém entra e ninguém sai, essas muitos não ouviram, não chegaram, né? O evangelho não chegou até eles e não ouviram falar ainda sobre o Senhor Jesus. Imagina, você ouvir histórias de alguém que de repente foi fazer um projeto e chegou numa dessas comunidades mais adentro aí e perguntam, você já ouviu falar de Jesus? E a pessoa fala, por aqui ele não passou, né? Porque não conhece mesmo, nunca ouviu falar, não sabe quem é, não tem noção nenhuma, né? E precisamos começar do zero ali. Então cerca de 1 milhão com pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo, muitos ribeirinhos. E os ciganos? Chegaram ao Brasil aí em meados do século XVI, e são 3 grupos predominantes, tem o Calon, o Rom e o Sinti. A gente chama tudo de cigano, mas eles têm os clãs divididos. O maior desses grupos tem cerca de 800 mil ciganos no Brasil. O maior deles é o Calon, com 700 mil. Os outros são divididos aí entre o Rom e o Sinti. Eles têm o sincretismo religioso, ou seja, misturam um monte de crenças que é dado para eles, coloca tudo no mesmo balaio e é uma religião. Essa é a religião deles. Creem em tudo, mesmo que seja conflitante. Mais de 1 milhão de ciganos no Brasil e apenas 1% se declara crente no Salvador. Temos essa grande realidade. Será que tem aqui por perto? Eu não sei, eu já vi assim, andando, né? Mas como eles são nômades, ou seminômades, né? Eles migram de um lugar para o outro. Os sertanejos, um outro grupo aí, pouco evangelizado no nosso país. Ainda que nos últimos 10 anos, a igreja brasileira até que tem feito mais projetos para poder alcançar os grupos sertanejos. Mas ainda é uma necessidade muito, muito grande ali na região do Nordeste. É um vasto campo ali, né? Menos de 3% de presença evangélica ali naquelas cidades, alcançando os sertanejos. Então eles são resistentes ao evangelho, tem muita idolatria. Então não só o catolicismo, mas eles também misturam com crendices populares e com outros espiritismos, e aí eles formam uma religião própria, que eles chamam de herança cultural, que é passado de pai para filho.
Então, se um dos filhos se converte, você pode imaginar o caos que é formado na família, né? Então, precisa de uma intencionalidade e de um cuidado todo especial para a evangelização deste grupo também. E temos os quilombolas. Quilombolas é cerca de 5.000 comunidades espalhadas por todo o nosso Brasil aí. 2.000 não tem presença de igreja evangélica. Dessas 5.000, apenas 3.500 são reconhecidas pelo governo. O restante ainda não. E 600 sem presença missionária. São comunidades afrodescendentes que fugiram para dentro das matas depois na época dos bandeirantes, para não serem escravizados. Então foram para dentro das matas para não ficarem na beira dos rios e formaram ali as suas comunidades mais reclusas. E então temos essas comunidades quilombolas que precisa de um olhar especial para a cultura e o linguajar deles também, para falar do evangelho de forma clara. Temos aqui, perto de nós, uma realidade forte, que são os imigrantes. Os imigrantes, nós temos cerca de 300.000 pessoas imigrantes no país, compostas aí de 100 países representados, né? 27 países desses representados não têm liberdade religiosa, não pode mandar um missionário para lá, não tem liberdade para a pregação do evangelho e estão aqui. Muitos deles, inclusive, estão naquela faixa da janela 1040, que é o lugar de maior perseguição no mundo, né? E aqui no Brasil nós temos muitos deles. A maior comunidade é síria, né? Os árabes aí, 35% deles. E temos aqui próximo, na região do centro, essas comunidades que a gente pode alcançá-los com o evangelho também. E por que isso é estratégico? Porque se a gente não pode entrar nos países, a gente alcança eles aqui enquanto temos a liberdade, para que então eles, uma vez sendo trabalhados e recebendo a salvação em Cristo, eles possam também testemunhar para os seus parentes, para o seu próprio povo. Então temos agora também os que vêm da Venezuela, né, os de língua hispanas aí, e quem mais? Temos a maior comunidade chinesa no Nordeste. Então tem todas as nações. Brasil é uma salada, né? E nós temos uma grande oportunidade e portas abertas para poder pregar o evangelho. E sabe o que isso me assusta? Não sei se assusta vocês. É porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós, como brasileiros, igreja brasileira, temos uma porta tão escancarada para a pregação do evangelho a esses povos, não tem desculpa quando o Senhor voltar. Não tem como falar, eu estava preocupado com outra coisa. Eu estava fazendo outra coisa. Não. A responsabilidade realmente é nossa. Precisamos orar e precisamos ir até essas nações, né? E olha só, um povo distinto tão pertinho de nós também. E é considerado um povo mesmo, os surdos, porque eles têm a língua e a cultura própria e uma norma de comportamento muito peculiar. Então é um povo que nasce às vezes dentro das nossas famílias e nós precisamos alcançá-los. A igreja brasileira tem começado a entender isso, até por conta das lives e tudo, tem colocado alguém dentro da igreja para poder transmitir. Mas o problema é que eles não vão assistir muitas vezes. Alguém precisa ir até eles e alcançar os surdos e trazê-los para a igreja. E dentro da igreja ter alguém comunicando com eles também. Então precisa de mais ações intencionais para evangelizar os surdos. Alguém aqui sabe as linguagens aí dos sinais? Libras? Talvez um pouquinho. Sempre quando eu pergunto, sempre tem alguém que sabe um pouquinho. Malemar assim. Mas você vê então como precisa. Se chegasse, por exemplo, aqui, não teria alguém. Ele estaria me vendo aqui gesticular e tudo mais, mas seria um povo não alcançado dentro da igreja. E precisamos de alguém comunicando com eles, né? Então, é grande a obra. E o último segmento menos evangelizado do Brasil são os bilionários e miseráveis. É difícil falar essa palavra hoje, né? Bilionários e depois você vai para os miseráveis, mas é bem isso. Então, para ficar um pouco menos forte, então ele colocou aí os dois extremos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Melhorou? Mais ou menos. Porque a realidade deles é a mesma, não é? O que eles carecem do evangelho. E o que a igreja tem feito? A gente alcança normalmente dentro dessas duas extremidades, mas as pontas ficam a desejar.
Os mais pobres dos pobres são aqueles que estão nos lixões. Não tem nem mesmo saneamento básico, ninguém quer chegar perto. Porque é fedido, porque está numa situação que eu não quero, né? Chegar perto e tudo mais, é difícil. Eu não sei nem se não tem alguma patologia, né? Não, e a gente fica assim. Eles têm essa necessidade de chegarmos lá e comunicarmos. E nós já podemos fazer isso prontamente, porque eles falam português também. Então podemos chegar. E o outro extremo são aqueles que estão nos palácios, né? Fechados nos grandes condomínios, onde ninguém tem acesso. E a maioria deles estão fazendo outras coisas da vida, sendo influenciados pela mídia por outras coisas terríveis. E não, muitas vezes, pelo Evangelho, porque normalmente não vão acessar um culto, né? Mas vão acessar outras coisas. E como vamos alcançá-los? Às vezes você é um empregado, né? Um motorista, ou a pessoa que faz a contabilidade dessa família, ou a pessoa que faz pilates junto com uma madame dessas, e você vai, de repente, abrir as portas. Deus vai te dar o direcionamento para que você consiga, então, falar do Evangelho para uma família desta e alcançar as crianças também. Então, 3 vezes menos evangélicos em alguns estados, nessas duas pontas. A real necessidade de todos esses povos, esses segmentos, é o Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não nos envergonhemos do Evangelho, mas proclamemos com ousadia e intrepidez do Espírito Santo para falarmos do Evangelho por onde formos. A comunicação clara, com sensibilidade transcultural e ser enviado para que Deus faça esta obra. Um antropólogo disse certa vez que é melhor você ser enviado do que você ir. Porque você ir, você vai na força do seu próprio braço. E aí, no meio do caminho, você pode se frustrar, cansar e você não tem um respaldo. Por isso, a responsabilidade é da igreja de enviar. Então, você precisa ser enviado por uma igreja para que realmente a boa mão de Deus esteja sobre o ministério, abençoando, protegendo e usando a igreja. E sabe o que Deus faz? Ele capacita a igreja para isso. Quando a igreja está envolvida, comprometida com missões, pode ter certeza que Deus abençoa, porque esta é a obra que Ele nos deixou para fazer. E certo alguém desconhecido disse assim: o dedo que aponta a direção para a igreja. O dedo que aponta a direção pertence à mão que dá o sustento. Se Ele falou para a igreja, vai, e a igreja envia, sabe quem que vai dar o sustento para a igreja para poder enviar e manter esses missionários? É o mesmo Deus que apontou e falou, vai. É Ele que vai suprir. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Faz isso, irmãos. Vocês têm experimentado isso. Pela chama, pelo ardor missionário que a igreja tem, Deus supre as necessidades. Deus supre cada necessidade. Confie. E como disse Sophia Miller, para aquele que se sente incapaz, antes dela morrer, a Sophia Miller ela foi uma missionária, até com as Novas Tribos do Brasil. Ela entrou lá na região da Venezuela, solteira na época dela. Foi para dentro das matas, desbravando matas sozinha, não tinha uma equipe. Chegou nas comunidades dos Nhengatus, Baniuas, Curipacos. Começou a ouvir e a aprender, conviver com eles. Eles nunca tinham visto, achava que ela era uma deusa, de tão branca que ela era. Fizeram até um teste lá com ela, colocaram veneno no guisado dela e falaram, se ela beber e não morrer, ela é deusa, né? Se ela morrer, era gente. E aí, fez isso. E ela comendo com eles e tentando aprender naquela época a cultura, a língua, para depois comunicar o Evangelho. Gastando a vida por causa de Cristo. E aí ela bebeu esse negócio, foi para dentro da cabaninha dela com uma dor na barriga, no estômago, suando frio, deitou, dormiu ali. No meio da noite, aquela coisa parecia febre, vomitou e voltou a dormir.
como não tinha porta assim, tudo aberto, o galo entrou e fez o quê? Comeu aquilo ali. No outro dia de manhã, quando ela acordou, o galo estava morto. Mas ela, pela graça e misericórdia de Deus, estava bem. E continuou o trabalho. Antes dela morrer, em 97, um jornalista cristão chegou e fez uma pergunta para ela. Com esta mesma mentalidade, muitas vezes, da igreja, para fugir da responsabilidade, que pensa, tem que ter um chamado especial. O jornalista perguntou, Sofia, e me fala uma coisa, como foi o seu chamado? E ela já, velhinha, eu jamais tive um chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. Meus irmãos, por que é que fomos salvos? Se não for para glorificar o Senhor neste mundo em trevas, entre os povos não alcançados. É para isso. Esta é a causa. Precisamos então, mais e mais de Cristo. Mais e mais da cosmovisão de Deus na nossa mente, no nosso coração, mudando as nossas atitudes, para que a gente olhe com os olhos de Cristo e sinta com o coração de Cristo. E andemos as pegadas que Jesus andou neste mundo. Amém? Muito obrigado por este tempo. Orem pelos 8 grupos menos evangelizados do Brasil e que Deus continue fortalecendo os irmãos. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor, quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para
Deus, te louvo pelo seu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo seu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor